Fala pessoal, Gabriel Lara mais uma vez com vocês aqui, mais um episódio do Bootcast, o nosso podcast semanal aqui que a gente traz várias pessoas para trocar uma ideia, falar um pouco de mercado, um pouco de notícias mais recentes. E hoje eu tenho um prazer muito grande de estar trazendo um cara que para mim é referência, um cara que de fato ele é pioneiro. Vocês vão saber pela história dele, de várias vezes ele que puxou a fila em diversas coisas que a gente vive hoje. E já tive o prazer de trabalhar num projeto com ele, né, que é o Tech Canvas. Desse cara que eu estou falando é o André Diamant. Muito prazer, André. Muito obrigado por ter aceitado o convite aí. Para quem, assim, vamos falar assim, para 1% de pessoas que ainda não te conhecem, faz um pouquinho da sua história e conta um pouquinho para a gente e fala mais quem é André Diamant e o que o André Diamant já realizou nessa vida aí. Tá bem, cara. Antes quero agradecer o convite. Pô, tô honrado de falar contigo, te admiro pra caramba. Já trabalhamos junto, a gente trabalha junto aí na copy do Sexy Canvas e tô feliz de estar aqui falando pra tua galera, porque eu sei que é uma galerinha ligada e hoje o papo vai ser agregador, né? Não vai ser aqueles podcasts que o pessoal fica assistindo, ouvindo e no final falar, cara, fala alguma coisa que interessa logo. Não é o caso da gente, porque a gente manja Não de é. copy, inclusive, né? Mas enfim, cara, meu nome é André Diamant, eu sou de origem nerd, né? Basicamente eu sou programador desde 7 anos, sou hacker, especialista em Unix, Linux, essas paradas. Claro, já faz tempo que eu não estou tão hackeando, mas essa é a minha origem, mas sempre me encantou coisas inovadoras, entendeu? Desde criança eu tinha uma percepção meio maluca, então eu fiz uma videolocadora de videogame de Atari, quando eu tinha, sei lá, 12 anos, usando as fitas de Atari dos próprios clientes, sacou? Meio uma ideia meio Airbnb em 1986, sei lá. E aí eu também passei nessa experiência, como eu programava, criei uma espécie de iFood 27 anos atrás. Espera aí, deixa eu só ter a conta direito. Foi 1997. A gente está em 2020. Ah, não, 23 anos atrás. 23 anos atrás, criei uma espécie de pedido online de comida, o primeiro pedido online de comida do mundo, há 23 anos atrás. Não tinha, a internet só tinha site, não tinha comércio eletrônico. Eu fui lá e meti um pedido de comida. Então, a minha vida toda foi isso. Depois, como hacker, criei uma empresa de segurança da informação, vendi a empresa por alguns milhões aí. Em 2008, 2009, me aposentei e falei, porra, já vi de tudo desse negócio aqui, quero ajudar o ecossistema. Aí ajudei o empreendedorismo aqui no Brasil com o Startup Weekend, virei o presidente da Associação Brasileira de Startups em 2015. E depois eu dei uma parada e foi quando eu comecei a ficou meio sem graça, porque eu sempre estava metido em alguma coisa, sempre estava aprendendo, criando alguma parada diferente. Foi quando eu falei assim, cara, eu tô com tempo e dinheiro, eu vou passar a pesquisar qual é o segredo, qual é a fórmula de sucesso de tudo que faz sucesso. Assim, era tão pequeno essa frase, mas tão absurdamente megalomaníaco essa vontade que eu tinha. Porque, pensa bem, um monte de gente já testou. O pessoal de Harvard, MIT, essa ideia que o brasileiro tem, que ele não pode criar nada porque vai chegar tudo dos Estados Unidos. Eu cheguei a ter no início, eu falei, não, cara, eu tenho boas ideias, eu tenho boas percepções, tenho tempo, tenho dinheiro e vou atrás dessa teoria. O máximo que podia acontecer é eu falhar. E foi quando, mais um processo de 10, 11 anos, eu consegui desenvolver essa teoria que está aqui atrás de mim, que é a metodologia Sexy Canvas, né? Que eu acho que eu já falei bastante. Pô, muito menos de 1% da população brasileira me conhece. Graças a Deus ainda tem muitos milhões, então eu tenho que apresentar. O Sexy Canvas é basicamente uma metodologia nova, dessas metodologias, assim, sério, deixa eu ver o papel aqui. Ah, não dá para mostrar o papel no áudio do podcast, né? Imagina que eu estou segurando uma folha de papel, isso é um canvas, que você consegue, numa folha de papel, só colocar todas as estruturas e variáveis importantes para você olhar e tomar decisões. Tá? Tem o canvas das startups, tem outros canvas. O Sexy Canvas é basicamente o canvas de todas as sensações humanas que fazem ele consumir. De uma certa forma, até aproveitando o Gabi aqui, me convidando, que é um puta especialista nisso, e a galera que manja de copy, é um pouco o trabalho da copy. A copy veio com o mesmo objetivo do Sexy Canvas, que é criar gatilhos e movimentos e sensações para que o cliente consuma, né? Tome a decisão de compra, normalmente. Eu vou te interromper um minutinho só para fazer um depoimento. A minha copy melhorou muito depois do Sexy Canvas, porque a gente vinha muito aquela questão dos gatilhos mentais, a gente já está mais tempo fazendo, a gente vem com uma coisa mais old school, assim, não que são muitos anos para falar old school, mas é uma coisa de mais de 4, 5 anos atrás, e depois do Sexy Canvas, eu comecei a olhar para os meus textos de outras formas e fiz ajustes em textos antigos. Então, realmente é muito interessante.
Não, é muito legal. E a copy se aplica demais, porque a copy tem aquela coisa da copy original, que é usar medo e usar ganância, né? Aquela discussão, não pode ser tão assim Uhum, na cara. Mas se você olhar bem, todos os gatilhos da copy, assim, até hoje eu só de dezenas de gatilhos da copy, acho que 2 ou 3 eu não consegui encaixar no Sexy Canvas. A maioria se encaixam muito na criança interior, todo gatilho de urgência, escassez. A gente vai falar sobre isso se der tempo. E o Sexy uhum, Canvas, para a galera entender, então, é uma fórmula geral, uma ferramenta que você usa para qualquer coisa que tenha clientes humanos. Não é para marketing digital somente. Serve para marketing digital? Serve, claro. Serve para copy? Serve. Porque tudo que tem coisas humanas interagindo com aquilo vai servir. Mas a principal transformação que o Sexy Canvas objetiva é mudar o seu produto, o seu portfólio, a sua marca, a energia que o cliente sente quando ele pensa iPhone e quando ele pensa Samsung. Ou quando ele pensa, sei lá, cafezinho no boteco da esquina, ou ele pensa Starbucks. Ou uhum. quando ele vai ouvir uma música de funk e pira, vai no meio do salão, no meio do casamento, que nem a noiva, que todo mundo pira com funk, mas com rock and roll não pira tanto assim. Eu queria realmente tentar entender o que fazia as pessoas passarem do ponto de consumir e se eletrificarem para tudo. E, cara, a boa notícia para quem está ouvindo e ficar até o final é que eu consegui chegar nisso e funciona pra caramba. Modéstia à parte, né? Mas funciona pra Legal. caramba. E uma coisa que eu gostei muito na época que eu tive que conhecer muito, que a gente começou a trabalhar junto nela na parte dos orçamentos do infoproduto, né? Não na parte da concepção do conceito do Sexy Canvas, que eu vi que é legal, que ele é muito mais que uma ferramenta de marketing. Ele, na verdade, é uma ferramenta de produto, uma ferramenta que se você conseguir criar o seu produto muito antes de pensar no marketing dele, já com os conceitos de Sexy Canvas muito bem aplicados, que é o segredo. Não é o segredo você pegar uma coisa ruim e tentar consertar ela com Sexy Canvas. Não é isso. É você... Exato, não. Isso, aliás, é um defeito muito do mundo do marketing digital e até um pouco da copy, porque em algum momento na história alguém falou assim, galera, o que é marketing? Marketing é um negócio meio exageramente um pouco para pegar um patinho feio e deixar ele bonito aos olhos do cliente para ele ter o gatilho, vai comprar, depois se o cliente gostar ou não, a gente vê. Assim, não estou falando que o marketing é só isso, mas muitas pessoas pensam no marketing como quase que um enganador de pessoas em cima de um produto que não é Uhum. tão bom assim. E o Sexy Canvas não. Ele vem desde a origem da filosofia da empresa, do nome, principalmente do produto. Inclusive, as pessoas usam Sexy Canvas hoje em dia. Eu tenho um aluno, que é o Leandro. Ele fez o Sexy Canvas Academy na turma anterior. Ele tinha 6 empresas. E aí tinha 3 empresas dele que não davam bom, não funcionavam. Aí ele fez o Sexy Canvas Academy, fez o Canvas das 6 empresas, e as 3 empresas que não davam bom há 7 anos não eletrificavam. E 2 delas nem tinha como eletrificar. Existe coisas específicas, sei lá, exame de fezes, não sei o quê. Ele é da área médica, tá? Não é isso. Mas, assim, tem coisas que não tem como eletrificar tanto. Não vamos pirar o Uhum. cabeção. Eu explico isso também, se der depois. Ele fechou 2 operações. Não me lembro agora, fechou 3 operações. Então, o Sexy Canvas, ele mexe tanto em produto, do que vai dar certo e que vai dar errado, não só em marketing, copy, RH e outras coisas, que você consegue tomar decisões de que empresas fechar, ou De se você tem diagnóstico, né? um diagnóstico. Se você tem 4 startups, você é um investidor anjo, tem 4 startups. Tá? Eu sei que não é muito raro ser um investidor anjo, mas é um cara que investe em startups. Hoje, como é que ele faz? Ele fala assim, pô, gostei do André Jaman e gostei, sei lá, do Gabriel, aquela equipe, aquela startup. Eles me parecem boas pessoas. E o mercado deles é grande. É assim que o investidor anjo, ele investe pela sensação. Quase que o feeling, né? É feeling. Hoje não. Ele pega a ideia que vai resolver qual o problema de mercado, que é o que a startup faz, joga no Sexy Canvas sem perguntar para nenhum cliente. É teórico. E ele consegue, entre 4 startups, falar assim, caraca, essa aqui preenche muito mais o Sexy Canvas, tem uma chance maior de eletrificar aqui. Eletrificar significa faturar mais, viralizar. Cara, falei pra caramba, eu me perdi, não sei nem onde eu tô. Não, mas é bem legal. Já deu um panorama geral do que é o Sexy Canvas. Eu queria só que você falasse um pouco mais no sentido que ele passa pelos 7 pecados capitais. Resume aquela história de como você chegou neles, né? Você foi desconstruindo, estudando vários pensadores e chegou nos 7 pecados capitais e na criança interior. Só para as pessoas ficarem na frequência do que é. Tá, normalmente eu conto aquela história longa, você viu o curso, né? Aliás, para trabalhar comigo, gente, tem que gabaritar o Sexy Canvas. O Gabriel já era foda, fez o curso, então ficou insuportável, né? Como se diz.
Galera, então, eu fui atrás, começando aquela minha pesquisa, que eu queria descobrir uma fórmula geral de sucesso que explicasse tudo. Eu fui atrás de pessoas que já tivessem estudado isso. Como, por exemplo, eu falei, o pessoal da COP, por que eu não vou olhar o que já foi feito? Freud, né, falou muito sobre a nossa cabeça. Fui analisar filósofos gregos também interessantes, filósofos mais modernos. Charles Darwin, biologia, eu realmente abri a cabeça, eu tinha tempo e tinha dinheiro. Então eu falei, cara, eu vou, antes de tentar inventar a roda, vou ver se alguém já não fez uma roda, quase uma roda, que tem que lixar e tá tudo certo. Porque ciência é isso, ciência não é reinventar as coisas do zero. Cara, e essa história eu canto com detalhes no curso, cada um agregou uma coisa, mas eu posso fazer um highlight só. Nessa pesquisa toda, os highlights foram Freud, que me ensinou que o humano é egoísta, que o humano é bicho, apesar de ter o superego, que eu conto no curso, né, que tenta controlar o bicho. Não pode, menino, tá? Vai ficar de castigo. Igreja, religião, prisão, justiça, tudo que controla o humano bicho é o superego. E eu descobri nessa pesquisa assim claramente que você tem que vender para o id, que é o bicho que foi suprimido pela organização da sociedade. Todos vocês que estão nos ouvendo são bichos, essencialmente. Se você é, vamos dizer assim, criado por lobos, você vai virar Mowgli, o menino lobo. Se você é criado por humanos, você vai ter que fazer Enem e pagar impostos. Entendeu? Digamos, hipoteticamente. Então, o que acontece ao longo dessa história é que a gente abandona o nosso eu. Eu tenho falado recentemente para as pessoas assim, Gabriel, você não existe. Aí todo mundo acha que é aquele elogiozinho, cara, tu não existe, tu é muito maneiro, né? Só que não é o caso. Você, Gabriel Lara, não existe. Você brotou quando você nasceu e você recebeu uma carga externa de valores muito forte e pesada, inclusive o superego, que pode, que não pode. Você já recebeu de brinde a sua religião, você não pode decidir. Provavelmente um time de futebol, todas as informações de professores, colégio, que pode. Então, o seu eu natural nunca brotou, assim como o meu, tá? Não é só o Gabriel não, tá, galera? Vocês que estão nos ouvindo não tiveram a chance de criar um verdadeiro você. Aí você fala assim, não, eu posso até não ser o que seria o meu ideal, mas eu sei o que é o meu ideal. Quero ser rico, quero comer geral, quero viajar ao mundo, quero ser digital nômade. Isso sim vai me fazer feliz. Tem muitas histórias que mostram que essas pessoas que foram nessa direção acabam não se encontrando nesse caminho, porque até essa visão do que seria o ideal para você foi criada dentro do seu cérebro, do seu corpo, fabricado pela artificialidade da sociedade. Blá, blá, blá total, é isso, as pessoas vão entendendo e percebem que, no final das contas, para a gente vender mais, criar copies que vendem, criar produtos que vendem, a gente tem que, ter produtos fodas, sexy o produto, e usar um marketing e uma copy sexy também. Mas não venha fazer só o marketing sexy. E o produto sexy, ele tem que atender a 14 emoções que, gente, já foi 15, já foi 13, já não foi emoção, já foram 11 anos de pesquisa e nós chegamos no Sexy Canvas, que é uma divisão inusitada entre 7 pecados capitais e 7 sensações da criança interior. E assim, demorou muito para a gente chegar lá, mas se você parar nesse minuto para pensar agora no Instagram é um dos lugares que mais tem inveja. A gente até vai falar sobre esse assunto um pouco mais na frente. O Instagram é o lugar que mais tem ira. Estou citando pecados, tá, galera? Se vocês não se ligaram ainda, eu sei que já se ligaram. Instagram tem muita ganância, o cara rico, o cara cheio de mulher, o cara todo com Ferrari, e fora ganância de outros sabores. Você ganha dinheiro com o Instagram, você faz lançamentos no Instagram. Existe sensações elétricas ligadas ao dinheiro no Instagram. Preguiça é uma explicação muito interessante também, porque o Instagram te dá um prazer fácil visual com pouco esforço. Você basta arrastar o dedinho para cima, é foto, texto, é uma preguiça mental. Você recebe as informações de uma forma muito mais deliciosa que o aplicativo, por exemplo, do Facebook. E eu consigo dizer por que o aplicativo do Facebook está perdendo para o do Instagram. Por causa de preguiça. E efeito manada também. Sem contar todo o resto de criança interior, que são os outros itens que tem diversão, que tem curiosidade, que tem surpresa, que tem meme, que diverte a criança. Então, assim, chegar nesse ponto foi muito trabalhoso. E às vezes as pessoas me perguntam, André, mas por que não os 7 pecados e as 7 virtudes, né? Que são as virtudes são o inverso dos pecados. Se você tem ira, a virtude é... Como é que é a virtude? A paciência, acho que é isso. Se você tem ira, a virtude é paciência. E tem os outros 6, né? Além desse que eu estou falando. Porque virtude é o superego. Virtude é tudo aquilo que nos controlou a vida toda. Você tem que ser casto, você não pode falar alto, hein? Deixa o adulto primeiro, você depois. Aí você vira um adulto que fica assim, vai juntar os amigos, aí todo mundo fala, você quer pizza de quê? Aí você é aquele que suprimiu o seu eu, que o você não existe, que fala assim, qualquer sabor para mim tá bom.
achando que ao suprimir o seu eu, como fez a vida toda, vai ganhar amor externo dos amigos, quando na verdade vai ganhar desprezo e falta de Aceitação, admiração. né? Uhum. Então, o resumo básico é: tudo que você fizer hoje em dia, agora, seja ir numa entrevista de emprego onde você vai interagir com um humano, ou um lançamento, ou uma copy, ou você no seu namoro com a sua namorada, porque a sua namorada quer ser eletrificada, ela quer sim luxúria, ela quer ganância, se possível. Não que ela é uma interesseira, mas se você for um cara bem de vida, Uhum. ela vai ser gostoso para ela. Entendeu? Tudo bem. Ela quer também preguiça, ela quer não ter que se esforçar muito, porque, porra, vocês moram numa casa que você tem a grana para pagar empregados. Assim, se aplica a porra toda. Se aplica às Uhum. pessoas que dão propina para político ou levam o político no piteiro, por exemplo. Por Uhum. que fazem isso? Mexendo com luxúria e ganância. Consegui chegar nesse negócio geral e é muito estranho como funciona. E eu vou te dar a palavra, senão eu vou ficar falando até amanhã. Uhum. Uma coisa que é legal, que você fala sempre quando você inicia o curso, você fala, olha, para você começar a entender isso, você tem que de cara primeiro desligar a censura. Porque muitas vezes quando a gente começa a falar disso, algumas pessoas já têm bloqueio por conta lá da obrigação, inclusive das virtudes, né? Aí as pessoas não Exato. querem tocar nesse assunto, não As querem virtudes concordar. dos pecados, porque elas foram ensinadas pelos grandes órgãos de superego, que seria a religião e seria governo, que controla a escola, que controla a polícia. Isso que é o maior controle nosso, é governo e religião, tá? Todos Uhum. esses implantaram firewalls mentais e operacionais para que as pessoas não os derrubem. Então, o governo, você tem que pagar imposto, senão tu vai preso. Se tu fizer merda, tu vai tomar um processo. Você não tem como. O governo, você não tem como escapar, tá? É uma prisão. E da religião, eles usam o subterfúgio do medo, né? Que a COP usa muito, que é o medo da Uhum. morte, é o medo do inferno, é o medo de não ser bom, é o medo de não ser amado, é o medo de não encontrar alma gêmea, toda uma mistura de coisas. E aí você fica vivendo assim, sob a égide desse medo e você não brota. E antes que as pessoas achem que eu criei o Sexy Canvas para corrigir a sociedade, a verdade é que lá para frente é um sonho meu. Mas no momento não. É até uma coisa que eu faço agora que é meio feia. Eu ensino você a vender para esse ser frágil que vive nessa supressão toda, que aliás você entende muito bem quem é ele, porque você é esse ser frágil hoje ainda. Uhum. Muito, muito Você não legal. só, Gabriel, falei você que está ouvindo aí. Sim, todos nós temos essa parte frágil e o Sex Canvas ele ensina a gente a atacar justamente essa parte. Você falou aí do negócio, até para a gente fazer a transmissão do assunto aqui, que aí a gente vai entrar numa parte mais prática, que a gente vai poder discutir coisas mais atuais, que talvez as pessoas vão identificar um pouco melhor. A gente está gravando aqui do dia 2 de julho, né, de 2020, então já tem o quê? Uns 3 a 4 meses que a gente está nessa questão do Covid, da pandemia, não pode chegar perto de ninguém, abre mercado, fecha mercado, põe máscara, tira máscara, enfim. Eu acho que o medo da morte explica muito essa irracionalidade que a gente entrou de lá para cá. Não sei se você concorda com isso ou não, mas enfim, vamos trazer um pouco mais do que o medo da morte que é uma das 7 sensações da criança interior, né? Que você nos ensina a trabalhar Que a muito gente bem. chama de segurança, né, no Sexy Canvas. Que é dentro do Sexy Canvas é a segurança. Enfim, fala um pouco mais sobre isso e o que você enxergou dentro dessas atitudes muito desencontradas que a gente foi vendo aí dos seres humanos durante essa pandemia aí, que a gente ainda está nela, né? Nossa, tem algumas coisas para falar, tenho medo de me confundir. Vamos lá. Primeiro, é engraçado, uma coisa que não vou falar agora, mas vou falar talvez ainda nesse parágrafo, só que mais para frente, que o humano é muito mais movido eletricamente pelo medo, pela dor, pela ira, que são, assim, eu nem falo isso com orgulho, né? Mas a verdade é que isso acontece, tá? Então, uma coisa que o pessoal me pergunta, por que o medo não está aparecendo na criança exterior? Por que ele fica dentro de segurança? Porque, na verdade, e na COP tem aquela coisa da ganância do medo e outras técnicas muito mais avançadas do que essa. Porque é o medo da morte que é também o medo de não viver. É o medo de estar em vida sem conseguir curtir, sem conseguir falar, uau, caralho, tá dando certo, maneiro, viajei, transei, estudei um negócio que mudou minha cabeça. Essa alegria infantil da criança, tipo, de brincar, de jogar, assim, o humano vai se distanciando. Então, o medo que tem na criança, o medo da morte, está o medo de tudo. Então, a criança tem o medo da insegurança, a criança tem o medo da falta de liberdade. Estou citando todos os itens da criança exterior ao contrário.
A criança tem o medo da falta de amor, de não ser amada, de falta de pertencer, de não pertencer a um grupo, de ter amigos. Então, os medos no Sexy Canvas, eles não estão como medo. Eles estão como medo de todas as coisas que mais assustam o ser humano. E aqui tem uma mistura de pirâmide de Maslow também, para quem gosta de teoria, que são as necessidades básicas do humano. Então, no caso do Covid, qual é o Sexy Canvas do Covid? Olha só que doideira. Eu fiz, eu nem sabia que você ia perguntar isso, eu fiz o Sexy Canvas do Covid-19. E ele é bem gabaritador, tá? E ele é um canvas invertido. Normalmente o canvas são 7 pecados e um quadradinho da criança interior só. Esse não, são 7 crianças e um quadradinho dos pecados. Porque como ele mexe mais com o medo da morte, eu precisava mais espaço para colocar itens da criança, que é onde é sentido o medo da morte, tá? Então, assim, o Covid mexe diretamente com o medo da morte, esse nem que falar, é o medo da morte direto, de pegar de vírus, de morrer de hospital, o meu avô morreu, sei lá o quê. Esse, assim, não tem o que falar. Ele mexe demais com a liberdade, literalmente, não precisa nem pensar muito, né? Essa situação cerceou a nossa liberdade de uma certa forma. Só que, assim, eu tenho itens para todos os itens aqui, mas, assim, um que é bem interessante citar, você deve ter notado notas ao longo da pandemia, notas de ira. Se você pensar bem, os Estados Unidos começando a culpar a China pelo vírus chinês, o Brasil começou a entrar nessa, espalhando meme e vídeo de mulheres chinesas espirrando e passando na fruta no supermercado. Não sei se você viu isso. Começa a haver uma espécie de ira, normalmente humanos contra humanos, só que essa ira teve uma coisa boa, que foi a ira, de uma certa forma, uma raiva desse vírus, né? Ninguém fala assim, ai, que raiva que eu acordei hoje do vírus. Não é isso. Mas a energia global durante uma quarentena é tipo, que bosta este elemento ferrando tanto a nossa vida. Então, só de existir essa frase, existe a ira, existe a raiva. E é impressionante, e aí é uma coisa muito doida da humanidade, que a humanidade só consegue se unir quando está odiando. A humanidade não consegue se unir quando está amando. E isso eu postei recentemente, um cara fazendo um teste na rua. Nunca tinha parado para pensar nisso, e é verdade. Cara, é ridículo. Por isso que o Jornal Nacional é só caiu o prédio, morreu um, tomou tiro, ameaça de tufão, sei lá, relâmpago. Acho que nós confundimos o nome, mas é isso aí. E esporte no final. O único momento da diversão da criança interior no final. O resto é tudo o quê? Medo, 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 medo. E medo deriva o quê? Consumo. É o que a gente usa, inclusive, no Sexy Canvas para a galera vender mais. Então, é muito doido. Tem muito mais do Covid, mas as pessoas precisam entender. Qualquer relação mesmo sua com a coisa, não é só comprar o produto, é o Covid. Ninguém está comprando 15 quilos de Covid. O que ele gera em você eletricamente? Ele mexe com você. Por isso, e tem ordem. Se ele mexe com... por exemplo, até brinco às vezes uma coisa meio grosseira que eu falo, eu sou meio boca suja, você sabe. Tipo, a pessoa que está com um corte enorme na perna, sangrando, não vai querer transar. Entendeu? A pessoa que está recebendo bullying no colégio todo dia, chorando, sofrendo aquela dor, não vai estar tão interessado em outras coisas. Existe uma ordem de importância elétrica. Tipo, a eletricidade que um orgasmo dá, ela tem uma qualidade e uma força muito importante. Mas o medo que a insegurança pública, de polícia, de um vírus, num ser é muito embaixo aqui na pirâmide. Então, é muito mais fácil você vender um sistema de alarme, fazer uma copy, dizendo a cada 20 segundos morre alguém vítima de bala por causa de invasão de domicílio, compre nosso produto que protege o domicílio, vende muito mais do que olha que família feliz e segura, graças ao sistema de alarme tal. Não. O medo, ele deriva muito consumo e ele é mais forte que o orgasmo, se você pensar no sentido de tomar uma decisão de autoproteção. Entre ficar vivo e procriar, o DNA fala, fique vivo. E eu acho que faz um paralelo com o que você falou da irracionalidade, do frágil, porque no início da pandemia a gente viu o consumo desenfreado de um monte de coisa, que você viu que as pessoas assim, estavam consumindo coisas sem a necessidade, mas porque estavam ali regidas por uma emoção e talvez fala com o lado mais irracional, mais frágil, e a pessoa vai tomando atitudes ali sem muita consciência do que está fazendo, com o efeito manada, uma mistura de coisas, né? Compra álcool 10 vezes mais caro, não importa. O consumo, ele ajuda a aplacar o medo da morte, né? Nesse caso, total. A pessoa se sente
aplacando, se sente... Exato, é aquela coisa do consumo desconforto poderia também. ser isso que eu ia falar, o consumo poderia ser onde que traz algum tipo de conforto, né? E as marcas acabam usando disso, aproveitando disso, né? O álcool gel aí acho que foi Total, o uma resposta iFood. perfeita. O iFood já se aproveitava disso. Assim, se você pensar no slogan do iFood, e o Sexy Canvas também é bom para slogan, tipo, pediu, chegou. Tipo, pediu, chegou tem gula, naturalmente, porque o iFood está lá em cima, né? Você pedir comida, você está com a comida na cabeça. Pediu, chegou, te passa segurança também. Pô, se tu pediu, chegou. Essa é a mensagem. Pediu, chegou. Te passa Preguiça, também né? preguiça. Preguiça porque você quer rápido. Primeiro, porque você não tem que cozinhar. É só pedir. E segundo, se pediu, chegou, é meio rápido, né? Não é pediu e aí a gente vê, depois entrega. Não. Pediu, chegou, mano. É rápido. Então, fala com a preguiça, que é a coisa do prazer rápido e com o mínimo de esforço, que é o caso da preguiça. Então me perdi totalmente. Peraí, por que a gente está falando do iFood? A gente está O que a falando gente de estava falando consumo. antes? A gente falou de consumo no. Tá falando de Exatamente. consumo. Então, assim, qualquer coisa que mexa com esses 14 itens vai acabar gerando mais sucesso. Ah, mas eu teve um concorrente do iFood que fez do mesmo jeito, porra, preguiça, velocidade, e não deu certo. Tudo bem, não é ciência exata. Será que o empreendedor era bom? Será que teve investimento suficiente? Será que fez do mesmo jeito mesmo? Eletrificou com aquele jeito? Será que o slogan deles não era comida gostosa toda hora, que não eletrificava tanto? Duvido que fez do mesmo jeito. Mas, enfim, é isso. É você otimizar a sua chance de ter sucesso passando por essas Legal. coisas aqui. Vamos seguir nessa linha, contextualizando, reforçando para o pessoal que está ouvindo aí que a gente está no dia 2 de julho de 2020. E recentemente, se não me engano, uns 3 dias, começou uma polêmica enorme, né, na internet aqui no Brasil, por conta de uma figura americana chamada Dan Bilzerian, acho que é a pronúncia certa, enfim. Dan Bilzerian, sei lá. Bilzerian. Enfim. É um cara que ele sempre foi polêmico, ele sempre foi um ícone aí de ostentação, de luxúria americano. E ele sempre foi um cara, ele é um cara que a gente pode concordar que ele é questionável. A gente não está aqui para fazer juízo de valor se está certo, se está errado, não é esse o fato. O fato é que começou-se uma campanha que começou aqui no Brasil por um grupo de feministas, de mulheres que achavam absurdo a forma que ele objetificava a mulher, enfim. Essas coisas que a gente já tá acabando ficando acostumado aqui no Brasil com aquela pitch de que tinha que cancelar o cara. E o que a gente viu que aconteceu exatamente o oposto. O cara começou a bombar muito mais, muita gente que não conhecia o cara foi lá entender, o brasileiro por si só gosta de treta, né? Então ele foi lá entender o que era, aí conheceu o cara, aí viu o perfil do cara e se identificou com o negócio. Porque por mais que o cara fala, não, realmente não é certo isso aí, mas o eu interior do cara ali, o ser bicho, fala, bicho, eu quero essa vida desse cara é o que hoje eu abri mão, mas que quando eu era jovem era meu sonho. Contextualize isso pra gente com o Sexy Canvas, porque eu acho que o Dan é um cara que ele gabarita o Sexy Canvas muito bem, né? Como poucos no mundo, né? É impressionante como continuam acontecendo esses movimentos, né, de hater e de... recentemente, de uma forma diferente, aconteceu entre a Anitta e a Ludmilla, aquela coisa da briga e da treta que move os dois fã-clubes, vamos dizer assim. Mesma coisa aconteceu com Itaú e XP. É impressionante como os humanos... Essa é uma prova também que você tem que estudar copy, que você tem que estudar marca digital, que você tem que estudar Sexy Canvas, porque a maior parte dos humanos não está aware, não está sabendo que eles são assim ainda. Você próprio, se bobear que está nos ouvindo, até semana passada não percebia essas paradas, que de repente você vai perceber agora. Mas o fato é muito fácil viralizar, é muito fácil atrair atenção. Quer dizer, tem que ter um pouco de estômago, tem que ter um pouco de coragem. O Dan Bilzerian, mesmo antes dessa treta, é um cara que gabarita o Sexy Canvas. Ele gabarita o Sexy Canvas. Eu posso explicar. Ele está sempre com 5, 6, 7 mulheres gatas, biquíni todo enfiado, num clima de transante, vamos dizer assim. Então é luxúria, obviamente. Ele está sempre com carrão, com lancha, porra, indo nas melhores festas e tal. Então, isso mexe com a ganância, mexe com a sua ganância e mexe também com a sua ira, tá? Porque vai começando a dar sensações, e obviamente, porque mexe com a sua inveja também. Ele é um cara bonito, todo sarado, as mulheres são muito gatas, a lancha é bonita, o trabalho audiovisual do que ele posta é bonito também, é bom, isso tudo é vaidade, tá? No Sexy Canvas, em todas essas instâncias, que te gera mais inveja também, que te gera mais ira, que acaba te gerando toda forma. Se você olhar as roupas, são verde, vermelho, o calção dele é vermelho, as mulheres usam roupas cítricas. Tem uma direção ali que também trabalha a sua parte de neuro te viciar. Porque você vai gostando, pô, tem gostosa, luxúria. Pô, o cara se dá bem. Caramba, tudo colorido, tudo bem editado, tudo bem iluminado. Festas,
vida e diversão, a criança interior. Ele é meio figura, ele faz umas paradas assim, inesperadas, que mexe com a curiosidade, tipo assim, caraca, que maluco, não sei o quê. Você acaba rindo, muitas vezes você acaba rindo, não é só assim, esse cara se deu bem, não, você ri, ele faz umas paradas, bate na bunda. Assim, ele já gabaritava. E esses movimentos dos haters, eu sempre falo que ira viraliza, né? Muito mais do que o mundo, quando está com ira, é que ele bomba e fica junto. Quando ele está com amor, não tem união. Tipo assim, eu e minha namorada em Búzios nos amamos muito. 4 likes, 1 compartilhamento e 6 comentários. Tipo, minha namorada me largou em Búzios, está com outro cara, eu tô fudido aqui, eu quero conversar com vocês sério agora no YouTube. 30 mil visualizações. Ou no Instagram, uma porrada de mas é comentários. verdade, cara. É impressionante, mas é verdade. Nossa. É doido. E essa coisa da ira é isso. Toda vez que o cara fala, esse cara tá objetificando a mulher, esse cara, como é que ele pode? Nananã, a galera fala, que cara é esse? Porra, ele ganha seguidor pra caramba. Então, essa técnica da ira à admiração, da ira ao seguidor, é uma técnica prevista no Sexy Canvas. Ela sempre funciona assim. Você conhece o Justin Bieber pela primeira vez, sempre gosto de dar esse exemplo. Né? Primeiro você tem uma raiva. A gente primeiro sempre tem raiva de famoso. A gente não ama o famoso de cara. A gente fala, filha da puta, você tá tocando violão, comendo geral, ganhando uma grana, e eu aqui ralando pra caralho. A gente mexe com a nossa vaidade, tanto estética quanto de qualidade de vida. Aí você fica com raiva. Aí depois você vê que o moleque é bom. O moleque é tão bom que ele é tipo um semideus. Ele realmente estuda desde cedo canto, música e tal. E aí você fala, porra, tudo bem, não tá mais ferindo minha vaidade, porque ele é um semideus da música. Tipo, tudo bem, entendeu? Aí te dói menos e você começa a gostar do cara, especialmente se tiver gente odiando ele. É muito doido isso. Dá para fazer isso artificialmente. E você vê, o Dan Bilzerian tá muito mais seguidores. E outra coisa, esse negócio de objetificação, não estou aqui querendo me colocar contra, a favor de feminista, acho que realmente o mundo foi machista há muito tempo, alguma coisa tem que melhorar mesmo, já melhorou, mas tem que continuar melhorando. Mas as mulheres sozinhas estão se objetificando muito. Elas têm que entender isso. Elas estão sempre com biquínis e maiôs super enterrados. A Anitta, que é uma símbolo de luta, né, das mulheres, está muitas vezes sempre se colocando com uma coisa do hipersexual, da estética, das roupas mais assim safadas. E as mulheres entraram nessa de esse ser um caminho. E aí elas vão e reclamam quando o homem objetifica. Ele não está objetificando, ele está com 6 mulheres lá curtindo. Se ele pagou, se ele não pagou, a gente não sabe. O cara é boa pinta, sacou? Então eu acho assim, você também não pode cantar mais música de funk. A letra de funk é super machista, sacou? Muito machista. A novinha senta, não sei, parece assim, é um objeto. E as mulheres amam essas músicas, se vestem assim, piram nesses assuntos. No TikTok é isso o tempo todo. Então, a única coisa que fala assim, elas têm direito de criticar o cara, tem, mas não deviam ter feito, porque se conhecessem o Sexy Canvas, entenderiam que estariam dando mais moral para ele. Foi o que aconteceu. Primeira coisa. Segunda coisa, antes de criticar um cara, será que não é isso que vocês querem? Tipo, por que a Anitta? Por que sempre sexual? Por que sempre encravado? Por que sempre hipertatuada? Por que essa demonstração de nós somos mulheres, a gente faz o que a gente quiser com o nosso corpo, mas por que tão sexual? Por que vocês não vão fazer PhD? Ou por que vocês não vão fazer uma teoria ou estudar? Por que a Miley Cyrus, a Hannah Montana, virou uma hipersexualizada que faz clipe pelada, expõe a vida sexual para todo mundo? Por que ela não foi fazer... Por que ela não foi ser astronauta, sei lá? Por que ela não foi ensinar meninas a terem uma carreira foda? Não sei. A sociedade compra isso, compra a luxúria, compra o sexo e vocês continuam entregando. Não são os homens que estão forçando vocês. Interessante, cara. É aquilo que você fala, a gente tem que desligar a censura, desligar esse senso de homem contra mulher, tudo para a gente ter essa discussão e de fato, evoluir todo mundo como sociedade, mas entender os fundamentos, que eu acho que aí que o Sexy Canvas entra muito bem, é fundamental para a gente realmente discutir de maneira sadia e não ficar essa coisa a lá time de futebol, né? Exato, a lá ira sem noção, porque a ira ela faz você fazer tudo, menos pensar. Então a ira é xingar o time de futebol do outro, Flamengo é um merda, ô viado, não sei o quê, tricolor, pode arroz. É divertir. A ira é isso, a ira é ódio do vírus. Então a melhor coisa é parar, entender e tipo, na moral, se todas as mulheres estivessem mais pudicas, né, mais fofinhas, nem tão encravadas e tal, e o Dan Bilzerian atacasse 6 ali tudo vestida de puta, eu entenderia.
mas eu não entendo que tá tudo aqui assim, tá igual. Os mesmos maiôs, os mesmos biquínis e tal. Só que algumas mulheres, por exemplo, resolvem seguir por conta daquele Você Não Existe que eu falei no início do papo. Elas seguem um caminho que foi esperado delas também, que normalmente tem a ver com ter filho, casar, ser uma boa moça, não dar tão cedo, não dar no primeiro encontro, toda aquela coisa que a sociedade incutiu na cabeça das mulheres. Aí, quando elas veem, talvez, mulheres que estão vivendo lá, de repente aquelas mulheres estão curtindo pra caramba, passeio de lancha, comendo lagosta, transando com um maluco e tal, e ela está, por exemplo, estacionada num casamento super merda, há 16 anos, não transa mais, tá gorda, tá flácida, tem que cuidar de filho. De repente, até isso dá ira para ela, entendeu? E ela vai e xinga ele objetificando, mas no fundo a ira que está movendo ela é a ira de não gostar de ver pessoas que escolheram caminhos diferentes que o seu, que era E da previsto inveja, para né? vocês. Ir à inveja. Exato. Pode ser isso Muito também. Por isso que a gente interessante. tem que analisar o sex scams em várias camadas, sacou? Aqui foi só É uma muito hipótese. profundo. É Aqui foi profundo, só é uma muito mais hipótese. profundo. Com certeza. Para finalizar aqui, a gente já está caminhando para o final. Você tocou num assunto muito legal aí também, que está todo mundo tentando entender. E todo mundo me pergunta, mas afinal de contas, como que funciona o TikTok e tudo? Eu falei, olha um negócio chamado Sexy Canvas, que você vai entender por que o TikTok está voando desse jeito. Dá só um pouquinho de Sexy Canvas em cima do TikTok e depois, se você quiser já deixar uma mensagem, encerrar, falar um pouco mais de Sexy Canvas para a galera. O TikTok dá para dar um bom exemplo. Lembra que eu falei primeiro que a gente está preferindo usar o Instagram, o aplicativo do Instagram contra o aplicativo do Facebook, muito porque o Facebook tem jogo, mensagem, já melhorou, mas ainda é sujinho, vamos dizer assim. Quando você pensa no aplicativo do Facebook, você não pensa ele meio sujinho, assim, meio cheio de branco, azul? E o Instagram não, tem aquele flow mais preguiçoso. O TikTok tem um flow mais preguiçoso que o Instagram, para começar. Existe uma inteligência de você passar sem ter que ir para story, sem ter que ir para feed, muda, isso aqui é só uma fórmula, é vertical, é um só. E esse de ser um só e não poder o cara colocar 150 stories, que pelo amor de Deus é um saco, muitos stories, no TikTok só tem um. Ele pode até ter 1 minuto, mas é um só. Então isso mexe muito com a preguiça também. Não está funcionando stories, a experiência de stories, todo mundo fica mandando aquele dedinho para a direita, eles vão ter que resolver isso. O TikTok oferece essa preguiça também. Isso é o de menos, tá? O TikTok oferece tudo que o Instagram oferece, então não vamos perder tempo para falar de vaidade, ira, inveja. Trabalha um pouco menos ira, é uma coisa mais vamos dizer assim, se fosse uma escala entre ira e fofo, né? Entre ira e bonzinho, ele desce um pouco. O Instagram tem muita ira, o TikTok estaria aqui, mais perto do bonzinho, mas o resto todo ele mexe muito mais com a criança interior. A criança interior, só para vocês lembrarem, é aquela criança que vive em todo adulto que no fundo queria estar brincando, indo no tobogã, sei lá, jogando um jogo, comendo terra, brincando mesmo, sabe? Jogando futebol, essas coisas. E o TikTok é muito mais infantil nesse sentido, que muita gente critica por ter muito lado meio infantil, mas é muito interessante para a criança interior, porque você acaba dando risada. Se você está no Instagram, eu já fiz uma experiência assim, com amigos, não foi uma experiência científica profissional. Assim, todo mundo no Instagram vendo, né? Eu olhando, ninguém rindo. Todo mundo, caraca, tem isso aqui. Não. Aí a galera mudou tudo para TikTok. Eu falei, galera, TikTok, cara, a cada 25 segundos, a cada 1 minuto, uma risada. Uma risada e putz, caraca, não tô acreditando. E claramente isso, o seu rosto mostra que é mais eletrificante, entendeu? Então, o TikTok tem vários outros exemplos, tipo esse, mas assim, os principais são esses. Ele diverte mais a criança interior, ele acaba sendo mais viciante, ele oferece mais preguiça também no consumo. A user experience, a interface gráfica é trabalhada para essa forma, para viciar também. Uma coisa importantíssima, no Instagram, assim como no Twitter, tem uma grande barreira da pessoa sair de ser só um consumidor, né, para virar um influencer. É difícil no Instagram, é difícil demais. No TikTok, a pessoa não só consegue com mais facilidade ser influencer, o que mexe com a sua vaidade, mexe com a sua segurança da criança interior, que é bom, como também você é convidado a isso, porque as pessoas no TikTok, as primeiras postagens são dublagens e dancinhas que todo mundo está fazendo, que cria, inclusive, um pertencimento muito maior que o Instagram. As dancinhas que todo mundo está fazendo, estou fazendo também, pertencimento, outro item da criança interior. E, além disso, é fácil aprender, porque a dança é um negócio assim, e tá rasgado aqui, ó. Preciso de dinheiro. Meu pijama de ficar em casa. Assim, até eu já aprendi essa dancinha. E o fato é que convida pessoas a virarem produtoras de conteúdo. Isso também é um pulo de gato genial do TikTok que o Instagram não tem.
Muito legal, cara. É muito legal. A gente vê quanto que é completo, né? A gente consegue explicar coisas que, assim, até então ficavam meio obscuras. Tipo, pô, mas por que isso funciona e isso não funciona? Tem que ter uma explicação e, às vezes, as coisas são similares, mas na hora que você entra no Sexy Canvas, você vê que elas são muito diferentes. Às vezes é porque os detalhes fazem elas serem completamente diferentes. É muito Não, legal. e o Sexy Canvas, nossa, vai ficar enorme aqui o nosso podcast, mas vale falar esse exemplo. O Sexy Canvas, ele não explica só por que a gente ama o McDonald's ou por que o Nubank. Ele explica assim, a forma que o Nubank conversa com a gente no suporte é uma experiência sexy. A forma que chega uma embalagem maneira que você abre e tem uma surpresa, uma cartinha do Nubank escrito à mão, é uma experiência sexy. Então, é para logo, é para produto e tal. Então, quero te dar um exemplo de jogo que é tipo, né, sei lá, o Candy Crush Saga, aquele jogo que muita gente já jogou, daquelas joiazinhas, né, e tal. Como é que funciona o faturamento desse produto? É baseado na ira e na inveja. Como assim, André? Tipo, você fica passando de fase de graça, você não paga nada. Chega na fase 41 lá, você não passa nem a pau. Você fica lá 2, 3, 5, 10 dias, tal. Isso começa a mexer com a sua vaidade, você começa a se sentir inseguro, mexe com a sua câncer, com a sua vaidade, que você não está conseguindo. O ser humano não gosta de se sentir falível, frágil e tal. E aí, ele começa a te oferecer você pagar uma merreca lá e passar de fase. Tô rindo aqui porque todas as vezes que eu gastei algum dinheiro nesses joguinhos foi na hora que eu tava puto com alguma coisa e faz todo sentido. Ou que alguém me atacou e eu queria revidar e eu precisava de comprar um exército lá. Exato. Vingança é o irmão feio da ira. É o irmão feio da inveja. Muito legal, é isso. Cara. Então, esses jogos geram dinheiro através de ira, geram viralização através de ira e inveja. A Red Bull é uma marca totalmente embasada na inveja, tá? Você tem inveja do paraquedista da Red Bull fodão, esse cara tem uma vida que eu queria, come geral tal. Você começa tendo raiva de você não ter essa vida, acontece que nem o Justin Bieber. Aí você fala, porra, mas os caras são os melhores nas suas categorias, eles são semideuses, porra, tudo bem, pô, o cara manda benzão, olha o que ele fez. Aí tu manda pro amigo, aí você vira fã, e aí, diferente do Justin Bieber, a Red Bull ainda consegue uma conexão eletrificante especial de gula com você, eles têm um produto com um líquido dentro. Então, se você tomar, você faz parte de tudo aquilo, sacou? E por isso que o preço do Red Bull é tão caro, porque eles não querem que seja tudo aquilo por um preço barato. Eles querem que... Não tem litrão de Red Bull. Por que não tem? Tem litrão de Monster, litrão de TNT. Não tem litrão de Red Bull. Só tem aquela latinha e latão. Por quê? Porque aqui, mano, tu entrar aqui, você é o melhor da sua categoria. Você tem grana, você é especial e tu vai comer mais gente. Tu vai se dar melhor na vida. Então, isso tudo começa na inveja daqueles atletas e mexe muito com a diversão também. Aqueles comerciais antigos da Red Bull te dá asas, que é claramente um adulto falando de forma brincalhona com você, é a sua criança interior total, é piada, brincadeira. Então, o Red Bull te traz tudo isso, ganância, é caro mesmo, fodice, luxúria. Luxúria na balada, tu pede Red Bull com Grey Goose, tu vai pedir Monster com não sei o quê, provavelmente tu vai comer uma mina menos gata. Assim, é horrível, eu tô falando assim, nossa, vou virar o Dan Bilzerian do machismo agora, mas é matemática, entendeu? Então, é muito doido isso, cara. Assim, o recado que eu posso deixar é assim, um agradecimento pelo convite, sempre me amarro em falar contigo, sempre a gente pira o cabeção. E, galera, acho que a primeira coisa que vocês têm que fazer hoje, depois de ouvir isso, é pensar. Primeiro, pensar que vocês não existem. Pensar que vocês foram uma fabricação artificial do meio para que você funcionasse na sociedade. E isso gerou até uma outra coisa complicada. Você passou a entender que tudo vem de fora. Mãe, fiz o dever. Obrigado, minha filha. Toma o doce. Professora, você não sei o quê. Então, você aprendeu que o amor, ele é uma coisa que vem de fora. Então, você passa a vida toda, muitas vezes, comprando amor, se colocando em último lugar, sendo bom, sendo fofo, esperando que as pessoas te amem. Muitas vezes você se fode. A minha dica para você, não só minha, de Freud, de Charles Darwin e alguns outros filósofos, é pense primeiro em você. Não me julgue. Ah, mas a Bíblia diz... Esquece isso, estou falando contigo agora. Pense primeiro em você. Se a máscara de oxigênio cair, coloca primeiro em você e depois no frágil, na criança. Primeiro você. Depois que você chegar lá, você ajuda os outros. Obrigado, Gabi. Legal. Muito legal, André. Obrigado demais. Prazerzato falar com você. É o tipo de papo que eu costumo dizer que é o tipo de papo que te puxa para cima, que eu desligo aqui, eu fico pensando o que a gente conversou e evoluindo e falando, cara, por mais que a gente estuda bastante, a gente sempre tem muito que aprender e o Sexy Canvas, para mim, foi um divisor de águas, assim, e é sempre um prazer não só falar com você, como
trabalhar com você. Valeu demais. Beleza. Cara, vou querer esse vídeo, cara. Acho que, pô, ficou um papo bem maneiro. Depois você me manda, libera o link para mim. Te passo sim, com Quer dizer, certeza. aí você só me avisa para postar depois de você, porque para você ficar inédito. Tá, pode deixar. Não, eu te aviso sim. Eu gostei tanto que esse aqui vai até furar a fila. Eu acho que a gente estava com os episódios gravados já, mas eu quero esse na semana que vem já, porque eu acho que é uma coisa legal e que o pessoal precisa de começar a entender mais. Acho que a gente tem, acho que mais você, né? Eu como parte do processo de te ajudar a levar essa mensagem para frente, mas você tem a missão de levar o Sexy Canvas para cada vez mais pessoas, porque é um negócio que é libertador. É libertador. É libertador. A palavra-chave do Sexy Canvas não é vender mais, marketing digital, tudo bem, isso aí faz muito bem também. Mas é a libertação para o ser humano. Sim. Porque já há muitos anos a sociedade não deixa a gente nascer. A gente vem programado e não otimizado. A gente vem otimizado para manter a sociedade organizada. A gente não vem otimizado para a nossa alegria, para a nossa felicidade, para a nossa melhor versão. Ainda dizem para a gente que se a gente virar a nossa melhor versão, ficar muito ganancioso, muito fodão demais, a gente está pecando. Não, isso, assim, é muito contraditório. E para você ser... acho que eu vou deixar mais uma última palavra. Para você ser fodão e ser o melhor, você pode simplesmente ser fodão e ser o melhor e falar que você é fodão e melhor naquilo que você faz. Você não necessariamente precisa falar isso e dizer, e vocês aí que estão me vendo são uns merdas. Isso é escroto. Isso não é legal. Ser fodão somente, estudar e mandar bem no que você faz, é muito maneiro. Não tem nada de vanglória, não tem nada de vaidade. Ah, mas eu já ganhei 1 milhão, por que vou ganhar mais? Faz o teu número, mas não deixe de ganhar dinheiro porque isso é pecado. A língua portuguesa teve que fabricar uma palavra nova para ganância, que chama-se ambição, que o pessoal fala, eu não sou ganancioso não, tá maluco? Eu sou aqui da religião tal, mas eu sou ambicioso. É a mesma merda. O pessoal cria essa frase só para se aliviar, para não ferir a segurança da sua criança interior ao falar assim, porque o cara, se você falasse ganancioso, ele ia passar a não gostar de você. Então você ia perder amor, perder pertencimento. Então você inventa uma palavra para jogar o jogo. Esse jogo é muito... Cara, a Matrix está aberta na sua cara. Isso é para mim. Às vezes, eu já me falei isso algumas vezes, te confesso. Que a pessoa fala assim, mas você é ganancioso? Cara, eu não sou ganancioso, eu sou ambicioso. E aí a pessoa, mas qual que é a diferença? Fala, não, ganância é um negócio mais desmedido, que você vai passar acima de todo mundo. Ambição é um negócio mais de querer. E, na verdade, você está ali tentando justificar para você ser aceito, para a pessoa não te olhar e falar assim... Para você ser amado. Ele é uma má pessoa, ele é um cara perigoso, alguma coisa nesse sentido. Exato, para você ser amado, porque a gente aprendeu que a gente tem que estar sempre comprando amor. Então, a gente toma decisões no dia a dia para ser amado e para baixar a gente baixa o risco para ser amado, mas não vira a nossa melhor versão. É muito doido. A sociedade está otimizada para o não melhor. Você vê, por que viraliza o Dan Bilzerian? Que é exatamente os 7 pecados capitais exagerados. Ganância, luxúria exagerada, vaidade exagerada. Não. É o que viraliza. O pessoal vai no cinema ver filme de super-herói, não filme de super fofo. Vou deixar essa frase, então. E até os vilões, né? Muitos vilões têm fãs. Exatamente, super vilão. O vilão é fodão. Tá aí, ó. Coringa estava aí. Exato, ó. O, pessoal, o vilão é interessante. Ele é um vilão, mas ele sofreu. O pessoal defendia o cara. O cara tinha matado gente. É muito doido. O filme usa pertencimento todo o tempo para você tomar as dores dele, que a mãe era uma escrota com ele, que ele, ele era obrigado a rir quando queria chorar. Cara, fuderam a cabeça dele. Então você cria um amor por ele e pertencimento ao longo do filme, para quando ele vira vilão, quase que você torce por ele. E alguns torcem sim. Porque ele é o anti-status quo, ele é o anti da sociedade. Eu torço muito pelo Coringa. Não a parte dele ficar assassinando geral, é meio complicado, mas agiliza. Eu acredito que a sociedade vai não se agilizar com um monte de coringa por aí, mas ela vai se agilizar muito mais. A gente não sendo rebanho, tipo, cara, pode pedir qualquer sabor de pizza. Desculpe, não, ambicioso, não ganancioso. A sociedade vai andar muito mais lentamente com a gente molengão assim do que com a gente coringado. Então, é isso que eu quero fazer. No final das contas, eu quero que a sociedade brasileira ande 50 anos, em 5 anos, em 10 anos. Para isso, tem esse movimento, que vai por bem na informação, né? Ou vai no hackerismo, ou a gente vai anonimizar o bagulho. Show demais. Muito legal. André, mais uma vez, obrigado. Valeu mesmo de coração, foi muito bom. E espero que o pessoal tenha gostado. E para quem quiser entender um pouco mais do Sexy Canvas, e eu recomendo fortemente, eu acho que esse episódio mesmo, provavelmente no meio aqui você já procurou, deixa eu ver quem que é esse tal desse André Diamant, deixa eu ver quem que é esse Sexy Canvas, porque o assunto foi muito legal. Então, @André Diamant, né? Seu Instagram é esse mesmo, né? @André Diamant com D de dado no final. Diamand.
Obrigado, Gabi. Beleza. Tamo junto. Valeu. Sempre que você quiser, Um abraço, irmão. cara. Valeu, um abraço. Um abraço.